Revanche na categoria peso mosca feminino. Quem será campeã? Alexa Grasso ou Valentina Shevchenko? Encabeçando o UFC que rola nesse final de semana, a Noche UFC, um UFC aí que tem a temática do México, a gente vai ter a campeã mexicana, que é a Alexa Grasso, tentando fazer sua primeira defesa numa revanche imediata com a antiga campeã Valentina Shevchenko. A Valentina Shevchenko vivia varrendo a categoria, parecia que não tinha adversária para ela na categoria peso mosca, era só quem vai ser a próxima que ela vai varrer, mas a Alexa Grasso foi lá e conseguiu fazer o crime, né? No quarto round, finalizou a Valentina Shevchenko no mole que a Shevchenko acabou andando ali. A Grasso vinha com bons resultados, mas nem de longe era um atleta que todo mundo considerava favorito como a Shevchenko, com uma grande chance de vencer. As bolsas de aposta estavam colocando um 80-20 para a Shevchenko antes daquela luta, e agora que a Grasso é campeã, como é que será que vai ser essa luta? Primeiro a gente tem que lembrar que o hype da Valentina, apesar de tudo, ainda não caiu porque as casas de apostas ainda estão dando favoritismo para ela, né? Não é mais, obviamente, o 80-20, a gente está mais próximo do 60-40 agora. Ou seja, a Grasso, mesmo conseguindo vencer, ainda não convenceu que vai conseguir, convenceu, né, a massa de vai conseguir sustentar esse cinturão contra a revanche. Agora, a gente tem um ponto interessante, porque para analisar essa luta agora, a gente tem que voltar um pouco para a luta que aconteceu há não muito tempo atrás, para ver o que estava acontecendo nela e verificar o que pode ser feito pela Valentina para melhorar e o que pode ser feito pela própria Grasso também para melhorar, porque muita gente pode chegar aqui agora e achar, não, a Grasso chegou, a Grasso atropelou e ganhou com facilidade, e não foi o caso, né? A gente teve uma luta ali que durou 4 rounds e até a finalização acontecer, os pontos estavam indicando que a Valentina estava melhor, ou seja, estava 2-1, pelo menos na minha pontuação e na pontuação do André. A gente teve um primeiro round bem estudado, bem do ponto de vista de trocação, as duas trocaram o tempo inteiro ali, com um leve vantagem ali para a Grasso, ela estava um pouco mais veloz, a Valentina ela tem uma trocação um pouco mais em linha reta ali, então ela não se movimenta tanto e não angula tanto, então a Grasso acabou levando a vantagem, mas na minha opinião uma vantagem muito leve, não foi tão alta assim. E a partir do segundo round, a Valentina Shevchenko, que a gente sempre deixou muito claro aqui, é uma lutadora que vai para vencer, então ela luta com todas as ferramentas que ela tem dentro do seu braço, de forma muito inteligente, e começou a quedar. E quando estava quedando, levou com tranquilidade. O segundo e terceiro rounds não tem como você olhar de forma alguma vantagem da Grasso, porque ela foi realmente completamente dominada nesses rounds. Até que deu aquele mole, fez aquele chute rodado e numa oportunidade a Grasso acabou pegando as costas dela e acabou finalizando. E aí você pode até interpretar, mas Lenner, logo a Grasso tem o melhor jiu-jitsu. Se a Valentina vir para finalizar ou para tentar levá-la para o chão, será que ela não vai ter uma desvantagem de novo? Será que é o caso? Pois é, essa é uma avaliação muito superficial, né? Se você olha a última luta dela, você vai falar assim, a Grasso finalizou a Shevchenko, logo a Grasso é melhor no jogo de chão. E não foi o que aconteceu. Quando a Grasso estava de costas para o chão, ela teve bastante dificuldade, a Shevchenko conseguiu avançar posições ali. É claro, a Grasso tem sua habilidade, ameaçava, tentava movimentar o quadril ali, tentava buscar algum jogo de finalização em cima da Shevchenko, mas a Shevchenko ficou bem tranquila nos rounds 2 e 3. O que foi mais perigoso, no ponto de vista da Grasso, foi a trocação. Para mim, a Grasso levou melhor na trocação sobre a Valentina Shevchenko. E se a Grasso conseguisse evitar as quedas da Valentina, aí sim seria complicado para a Valentina nessa revanche. Então eu acho que a estratégia da Grasso não é tentar buscar finalizar a Valentina porque ela é melhor no chão, acho que não é o caminho que ela deve seguir. Se ela tiver uma oportunidade, é claro, ela tem que fazer o que ela fez na primeira luta, mas eu acho que o melhor caminho para a Grasso é mantenha a trocação e evite as quedas. Se a Valentina não conseguisse quedar na primeira luta, teria se complicado muito mais do que agora. Agora, a capacidade que a Valentina tem de quedar as adversárias é impressionante, né? Todo mundo que ela tentou quedar, ela conseguiu quedar, insiste até conseguir, tem muita habilidade, além de conseguir fazer várias fintas, né? Ela tá no jogo de trocação e de repente ela mergulha para as pernas e aí já era, ela tá no chão. A Valentina gosta muito de buscar a posição de crucifixo quando ela tá no chão, para poder finalizar o combate, para poder agredir bastante os adversários. Já fiz isso várias vezes aí na sua carreira e eu acho que é isso que a Valentina vai tentar fazer. Acho que a Valentina vai buscar a queda, vai tentar dominar por cima e fazer uma luta segura contra a Grasso. Lembrando que a gente de forma alguma tá falando, gente, que a Grasso não tem um bom jiu-jitsu, tá? O problema todo aqui é o seguinte, as duas têm jiu-jitsu excelente. O problema é que quem tiver de costas no chão vai levar desvantagem. E não é
um feitio tanto da Grasso conseguir quedar, na minha opinião, a Valentina com tanta facilidade. Pra mim, a Valentina é a lutadora mais forte fisicamente ali. Ela é um pouco mais parruda e ela segura mais. Então eu acho que se a Alexa vir pro jogo de tentar quedar o tempo inteiro, primeiro eu acho que ela vai acabar cansando demais, porque eu acho que ela vai ter muita dificuldade, né? Porque eu acho que realmente a Valentina tem um jogo ali de defesa de quedas muito boa. Então eu acho que ela vai acabar se cansando muito e vai acabar prejudicando na própria trocação dela, que é onde a gente acha que ela vai brilhar. Então não acho que compensa ela queimar todo o gás dela tentando fazer algo que, na minha opinião, ela não vai levar vantagem e prejudicando a estratégia principal dela, que seria a trocação. E se ela não tentar, obviamente ela vai ter ali para dar o bote, né? E a Valentina, obviamente, é tomar cuidado, né? Aquele chute rodado que ela estava dando na linha de cintura, desculpa, Valentina, eu acho você um monstrinho de trocação, mas para que você estava fazendo aquilo? Não estava eficiente, estava absolutamente lento do ponto de vista de a Grasso estava toda hora pegando o time daquele chute ali. Tanto é que chegou um momento que já estava tão telegrafado que a Grasso pegou até com facilidade as costas da Valentina ali para conseguir finalizar. Então, Valentina, vamos tentar variar um pouco mais. Esse chute rodado, na verdade, qualquer golpe que você fica de costa para o adversário, ele não pode ser utilizado, não deve ser utilizado de forma tão abundante assim dentro de uma luta, porque eventualmente vai dar merda. E deu. E quando você pega uma lutadora como a Grasso, como a gente falou, tem um bom jiu-jitsu, ela vai se aproveitar dessa situação. Então, na minha opinião, o jogo para Shevchenko não está muito diferente do que ela fez na primeira luta, pelo menos do ponto de vista de estratégia. Eu acho que quedar a Grasso é sim o caminho, e a Grasso obviamente também vai vir preparada, talvez ela vai tentar trabalhar um pouquinho melhor as defesas de quedas dela, e obviamente tentar melhorar o ponto de vista de trocação contra a Grasso. E eu tô falando isso porque eu não acho que a trocação da Valentina é pior do que a Grasso, que ela é muito pior do que a Grasso, que ela não vai conseguir vencer a Grasso na trocação. Não acho isso. Tanto é que, como eu falei pra vocês, na minha opinião, o primeiro round ele foi apertado, não foi uma surra que a Grasso deu na Valentina. Mas eu acho que ela precisa estudar o que ela passou naquele primeiro round, naquela luta anterior, e ver uma maneira de usar a sua trocação, que tem qualidade demais, para tentar, quando essa luta ficar no jogo de pé, ela conseguir a vantagem. Porque a gente tem que lembrar, as duas acabaram de se enfrentar. E elas tiveram tempo para conseguir tentar ajustar uma coisa ou outra ali. Então pode ser que a Grasso, ela ficou impressionada talvez um pouco com as quedas, porque a Valentina realmente ela vinha dominando com tanta facilidade, vencendo com tanta rapidez nas lutas, que eu acho que ela nem considerou, né? Lembrando que, inclusive, na luta contra a Taila Santos, quem levou a desvantagem quando ia pro chão foi a Valentina. Então talvez a Grasso falou, pô, acho que ela levou a desvantagem no chão na última luta dela, acho que ela nem vai querer levar essa luta pra lá. Foi surpreendida. Agora ela não vai estar surpreendida mais e vai estar, inclusive, esperando que a Shevchenko venha com esse jogo e pode vir um pouco diferente, um pouco melhor trabalhado. Então, as duas têm que estar preparadas para todos os cenários, né? Mas eu acho que o cenário mais claro para a Valentina é o jogo de quedas, que era o que estava funcionando, e o jogo para a Grasso é manter essa luta na trocação e tentar ganhar na velocidade. Mas dito tudo isso, gente, não é desrespeito à Grasso. Eu acho que a Grasso, o que ela vem conquistando é realmente muito absurdo. A Grasso, ela vinha ali com vitórias e derrotas, ela dava alguns passos para trás, e ela sempre parecia uma lutadora meio pequenininha, ela tem aquela carinha de boa moça, assim, né? Ao contrário da Shevchenko, que tem uma cara de torrona, assim. E eu nunca imaginei que ela ia conseguir fazer uma sequência de vitórias grande o suficiente para conseguir chegar numa disputa de cinturão. E ela calou absolutamente minha boca, né? Essa sequência de vitórias que ela fez para chegar até a disputa com a Valentina foi absolutamente impressionante. E o que ela vem demonstrando dentro do octógono também. Então, não estou subestimando ela, acho que ela tem total condição de segurar esse cinturão. Mas eu realmente acho que, se a gente analisar o que aconteceu na primeira luta, e considerando que a Valentina, na minha opinião, ela foi pega num golpe, não de sorte, mas num golpe de oportunidade, que todos os méritos para a Alexa Grasso, ela merece todos os méritos por conseguir ter telegrafado aquilo e pegar a Valentina, coisa que ninguém faz com tanta facilidade assim. Mas, se não fosse aquele chute, eu tendo a imaginar que iria ser quedado de novo naquele round e acabar perdendo na decisão. Então, acredito que a Valentina venha como favorita, mas eu concordo com as casas de apostas. É um favoritismo enorme. Pois é, a gente tem que pensar nas estratégias que as atletas têm que fazer, o que elas teriam que melhorar, baseado em tudo que a gente falou aqui, tá? A gente tem que a Grasso, se ela melhorar a defesa de queda, que é um único aspecto da luta, ela mudaria completamente o cenário da primeira luta se a Valentina vier a mesma. Então, a Grasso modificando apenas uma coisa, olha só, agora eu defendo bem queda, você não vai me quedar mais. A Valentina já se complicaria. Então, a Valentina, ela tem que não só conseguir manter as quedas, que agora a Grasso sabe que a Valentina vai usar isso e vai ter melhor defesa, como a Valentina tem que implementar algum jogo de trocação, alguma movimentação ou algum golpe para atrapalhar a movimentação da Grasso. Seja o chute nas pernas, seja, enfim, não o chute rodado, pelo amor de Deus, mas ela vai ter que implementar alguma coisa para poder atrapalhar o jogo de trocação da Grasso. Você vê que o ajuste que a Grasso tem que fazer é um ajuste menor do que o ajuste que a Valentina tem que fazer.
A Valentina tem que mudar, não só garantir que ela continue quedando, como ela tem que mudar o jogo de trocação, que é bem mais difícil, que é um aspecto só que a Graça tem que melhorar. Mas mesmo assim, as bolsas de apostas ainda confiam que a Valentina, pelo histórico dela, tem a habilidade de fazer toda essa adaptação e ainda ganhar da Graça. Você vê como a Valentina ainda tem muito respeito pelo mundo do MMA. A Valentina está com 35 anos e muita gente está falando que ela não vai conseguir fazer esses ajustes todos, que a idade chegou, que virou a face ali da Valentina. Eu, sinceramente, não acho isso. Eu acho que a Valentina ela teve 2 momentos ruins nas lutas, né? Tanto na luta da Taila quanto na luta da Graça. A Taila não conseguiu finalizar, a Graça conseguiu finalizar, mas foram momentos até parecidos, assim, na forma com que a Valentina quase foi pega, que era do Mata-Leão. Então, eu acho que a Valentina ela tem que fazer um ajuste de jogo. Talvez ela esteja entrando com um salto alto. É possível. Depois de tantas vitórias em sequência, depois de dominar a categoria desse jeito, é normal que o campeão fique com aquela fase de, cara, nem preciso treinar tanto, não dá até pra diminuir isso, não, você tá tranquilo, esse adversário aí não, você vai ser mole. E aí toma um choque de realidade e às vezes volta enfurecido. Eu aposto nessa versão da Valentina, tá? Eu acho que a Valentina vai voltar com sangue nos olhos e vai ir pra cima da Graça de um jeito mais agressivo. Talvez nem usando a estratégia correta, talvez fale assim, não, vou trocar com a Graça e vou resolver com ela em pé. Eu não sei se é o melhor caminho, mas talvez ela venha com essa disposição. De qualquer maneira, ela tem ferramenta para na hora da luta mudar o que ela está fazendo. Né? Eu não acho que a Graça também vai nocautear a Valentina com um one punch no primeiro round. Acho que dá tempo da Valentina reagrupar e mudar a estratégia como ela fez na primeira luta. Então, eu vou de Valentina. Acho que ela ainda tem as ferramentas para poder controlar essa situação, contornar a agressividade da Graça em pé. Então, vou 60-40 aí para Valentina. Acho que ela termina na decisão. Mas é isso aí, galera. O que vocês acham? A Valentina vai conseguir recuperar esse cinturão de volta ou a Graça vai manter ali, né? Ao contrário do Brandon Moreno, vai continuar como uma campeã mexicana dentro do UFC? Coloca aqui, a gente quer saber as opiniões de vocês. Um abraço e até a próxima. Valeu, gente. Até mais.